Olá, gente, boa noite. Estamos aqui para a nossa live em sessão extraordinária, porque não era supostamente para ser hoje, mas dados os acontecimentos, eu antecipei a vinda do André, que era para daqui uma semana. Eu falei, não, vamos fazer antes. O André conseguiu vir, ainda bem, que bom. E aqui, então, a ideia hoje é falar sobre o que está acontecendo. Imagino que vocês tenham muitas curiosidades. O André morou em Israel, estuda o assunto, essa é a área de concentração dele. Ele é um cientista político e é o diretor do Stand With Us Brasil, que ele vai explicar daqui a pouco o que o Stand With Us faz exatamente, mas é uma organização que está preocupada com a questão do conflito no geral, com Israel e tal. Que mais? Deixa eu ler aqui mais especificamente o que o André fez. Ele está fazendo um doutorado na Universidade de Córdoba, na Espanha, Ciências Políticas e Sociais, com ênfase no processo de paz palestino-israelense. Ele se graduou no Centro Interdisciplinar em Herzliya, em Israel, em Governo, Diplomacia e Estratégia, com ênfase no Oriente Médio, e é mestre pela mesma instituição em Contra-Terrorismo e Segurança Nacional. Você fez pesquisa lá na inteligência da Força Aérea Israelense, né? Isso? A pesquisa na faculdade foi sobre a influência do Hezbollah, Al-Qaeda no Brasil, e outros grupos. E no Exército foi 3 departamentos. Entre eles, não foi pesquisa, foi atuando na inteligência da Força Aérea, teve parte de inteligência ou seja, outras fontes, e pesquisa de dados em determinados lugares. E você morou, quanto tempo você morou lá, André? De 2006 a 2015, 9 anos. 9 anos, tá. Mas você não fez aliar, né? Você Fiz. Fez mesmo? Fiz. Passaporte, tudo bonitinho. Pronto. Que legal. Pagava imposto lá, fortuna. Mais que aqui, viu? Muito mais. Chega até 49% o imposto de renda. Se você ganha, é uma escala, né? Sim. Então, se você ganha mais de 50 mil por mês, seria, sei lá, 70 mil reais. Todo real a mais, você paga 49%. Mas você tem os serviços, não funcionam no padrão Brasil, mas no... Einstein de graça. Isso, é padrão Israel, outro nível, outra história. Mas e me conta, aí você serviu, você ficou no exército? 2011, cheguei, passou um ano, entrei para a faculdade, porque o exército ele te puxa, né? Mas ele não pode te puxar, não pode te alistar em menos de 12 meses que você chegou no país. Então, nesses 12 meses, você pode fazer o que você quiser, você pode trabalhar, etc e tal. Eu entrei para a faculdade 11 meses depois que eu cheguei, e aí com um certificado que eu estava estudando, o exército precisou esperar eu terminar de estudar para me alistar. Eu me alistei com 25 anos, que já é bem velho para o exército lá. Tipo, eu fui fazer treinamento, a comandante da minha comandante tinha 22 anos. Nossa. E eu tinha 25. E eu fui para a Força Aérea de março de 2011 a setembro de 2013. Então eu fiz o treinamento, fiz o curso e fui para o Pentágono de Israel, que fica lá em Tel Aviv, que é a central, onde fica o Ministério da Defesa, e a central, tanto da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E eu fiquei na inteligência durante 2 anos, e aí passei por um conflito parecido com esse em 2012, que é aquele conflito de 10 dias, a Mudanan, que foram... Israel basicamente atacou aéreamente, foi uma das 3 guerras, E depois eu saí em 2013 e vou para o mestrado no mesmo ano. Foi 2009, 2012 e 2014. E agora 2021. Os 3 conflitos com Gaza, que é o que, óbvio, nós vamos dar ênfase. Claro que eu vou falar, nós vamos tentar falar de várias coisas sobre Israel, mas a ênfase é em Gaza, e eu quero começar aqui só fazer algumas distinções básicas. Queria até cortar aqui para o nosso mapa, que vocês já estão acostumados, e aqui vocês já começam a conseguir ver Israel. E aí é muito importante que a gente faça essa distinção inicial desse território aqui, West Bank, que é a Cisjordânia, e aqui está Gaza. Então, são assim, enfim, as histórias são paralelas, estão dentro das mesmas disputas, mas são lugares diferentes. E óbvio que eu quero começar e quero deixar a ênfase para Gaza, que é esse território menor. E aqui, depois que o Estado de Israel é criado, em 48, com a guerra inicial e tal, de 49 a 67, né, André, quem controla isso daqui são os egípcios. Exato. A gente estava conversando aqui um pouco antes, você estava me contando detalhes desse controle. O Egito fica... Então, assim, primeiro, tinha gente que já morava aqui,
e teve a guerra de independência de Israel gerou dois tipos de refugiados, né? Então vamos lá, em 47 a ONU decide pela partilha, os árabes não aceitam, a Liga Árabe fala não, são 12 países que falam não, começa uma guerra civil nessa região, ainda não tem divisão nenhuma de fronteira. Os ingleses vão sair da região dia 15 de maio, 14 de maio às 8 da noite Israel declara independência, começa a guerra no dia 15 de maio, exércitos Líbano, Síria, Jordânia, Iraque, Egito atacam, tentam evitar que Israel consiga consolidar essa independência. Gera uma guerra interna, os judeus dos países árabes são expulsos ou convidados a se retirar, muitos com a mão na frente e outra atrás, e os árabes que moravam aqui, muitos fugiram antes da guerra começar, muitos fogem durante a guerra e muitos são expulsos também. Muitos se refugiam dentro da faixa de Gaza, então a faixa de Gaza já tinha gente, chega mais gente. E ela vai ter um controle egípcio. No fim da guerra, essa linha de armistício, que é essa linha vermelha que você desenhou, é a linha de armistício 1950, né? E o Egito vai controlar com o que a gente chama de controle militar. Ele não anexa a faixa de Gaza, ele não dá cidadania para essas pessoas. É uma ocupação. É uma ocupação militar. E ele não ocupa no sentido de ocupação, porque ele não ocupou de nenhum país, porque não existia um país para ser ocupado. Era um território que estava ali. Mas a presença física ocupando e exercendo um controle com toque de recolher. Era super restrito, os palestinos não podiam ir para o Cairo trabalhar, não podiam entrar no Egito, era super problemático, não tinha nenhuma universidade, era bem precário, assim, mal tinha hospitais, era muito, muito, muito precário. Nessa época não tinha mais que 200 mil pessoas nessa região e eles vão dominar até 67. Em 67, Guerra dos 6 Dias, Israel vai conquistar o Sinai, vocês deram um zoom alto aí, o Sinai e a faixa de Gaza do Egito, né? Então se dá um zoom out. Então Israel vai conquistar todo esse deserto. Vai conquistar esse espaço. Todo esse espaço do Egito. Isso daqui é Egito, ó. Isso. Essa é onde eu estou fazendo essa linha vermelha é o Egito. É Egito. Faixa de Gaza está aqui, ó. Isso. Esse pedacinho aqui, ó. Eles conquistam tudo isso. Em 79, Israel faz a paz com o Egito e devolve o Sinai. Mas o Egito fala, Gaza a gente não quer. Pode continuar com vocês. De 67 até Oslo, né, que são os acordos então em 92, 93, você tem o controle de Gaza, que é esse espaço menor aqui que vocês estão vendo, aqui é Gaza, ó. Aqui, fui um pouco além, mas vocês entenderam onde que está, você consegue identificar no mapa. Gaza e a Cisjordânia, né? Isso. E aí com Oslo, isso muda. E o que muda? Bom, Oslo é aquele acordo de reconhecimento mútuo que existe entre Israel e a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, com o emblemático Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, com o Bill Clinton no meio. Eles assinam um acordo e depois fazem Oslo II. Israel vai permitir a volta da liderança da OLP, que era até então um grupo terrorista, né? Eles vão voltar, eles vão criar a Autoridade Nacional Palestina, e a Autoridade Nacional Palestina vai administrar as zonas civis que vivem os palestinos. Então Israel se retira de 80%, porque o controle, a gente explicar isso de forma mais detalhada. Escola, saneamento básico, educação, hospitais, tudo que tem a ver com a organização civil, governamental, social. Era Israel. Era Israel que provia isso. No momento que chega a OLP e fala, bom, agora a partir de agora é a gente vai criar aqui a Autoridade Nacional Palestina, pode deixar, a gente cuida deles, são pessoas do próprio povo. Então Israel se retira, entrega chaves, boa sorte, Israel continua controlando 10% da faixa de Gaza, 90% controle da Autoridade Palestina, e Cisjordânia é um pouco mais complexo, é bem maior, né? Então, Gaza tem 360 km², Cisjordânia tem 5.500 km², né? É 4 vezes a cidade de São Paulo quase, né? Então você vai ter aqui uma divisão de 3 áreas na Cisjordânia, uma área controlada só pelos palestinos, civil e militarmente, uma área em conjunto, coordenação de segurança entre as duas forças, etc. e tal, que é a zona B, e 57% da Cisjordânia, que é a zona C, é onde estão os assentamentos israelenses, não estão em todos os 57%, eles estão em 2%, mas é onde está o território vazio da Cisjordânia, que é controle total de Israel. Então os palestinos controlam hoje 100% de Gaza, por causa do Hamas, a gente pode falar disso, e
43% da Cisjordânia. Então, mas aí Israel tinha um controle em Gaza e acontece uma mudança, né? Em 2005, Israel unilateralmente abandona. Ele fala assim, estou saindo daqui. Exato. Não consulta a autoridade palestina, não consulta Hamas. Hamas tinha surgido já antes, por volta de depois de 67. 88, ao longo das intifadas, né? Ele Isso. vai tomando forma e não consulta ninguém e fala assim, não quero mais ficar aqui. Existiam israelenses, né, que viviam em Gaza. E a gente estava mostrando aqui, estava me identificando exatamente onde eles estavam localizados. E aqui, ó, essa parte que está menos povoada, né? Isso. É aí que ficavam as colônias israelenses em Gaza, no norte, no sul. Israel vai sair, vai fazer uma retirada unilateral. São por volta de 10 mil cidadãos israelenses que estão em Gaza e você convoca, assim, a quantidade de soldados, foram 60 mil soldados israelenses para tirar essas 10 mil pessoas que não queriam sair. Isso foi feito, falou, não, é uma decisão, nós vamos abandonar esse território, não é nosso. Foi uma decisão corajosa, difícil, porque politicamente interna você tinha resistência dos grupos mais à direita de Israel, que não queriam abandonar o território, mas foi feito. Israel sai de Gaza e fala, é seu, é de vocês, palestinos. Cuidem e façam o que quiserem. Eles não entendiam que o Ariel Sharon, na época, primeiro-ministro, ele não entendia que era benéfico para Israel manter uma população de 8, 9 mil israelenses no meio de, na época, 1 milhão... 1.3, hoje é 1.8. Tem 1.8 milhão de palestinos vivendo dentro de Gaza. Na época era 1.3 e assim, tinha que ter uma série de elementos de segurança para proteger essas 8 mil pessoas. Aqui, assim, isso já, no passado, isso foi muito pacífico. Os palestinos trabalhavam nos assentamentos, os israelenses compravam coisas nas cidades palestinas, não tinha muita cerca, isso foi piorando com o longo do tempo, mas eles vão retirar. Essa unilateralidade que a gente está falando é uma das questões que mais pegam hoje em dia na política israelense, porque Israel saiu unilateralmente do Líbano e saiu unilateralmente de Gaza, sem negociar com ninguém, eles só avisam. Aqui, os bastidores dessa saída de Gaza é o governo israelense falando para a autoridade palestina, a gente vai sair de Gaza, e a autoridade palestina suplicando para os israelenses, se vocês saírem do jeito que vocês estão saindo, vocês vão quebrar nossas pernas. E foi o que aconteceu. Quando Israel sai, você tem uma eleição. E aí você tem dois grupos políticos, que é o Fatah, que é o braço da continuidade da organização OLP, né? E depois você tem, do outro lado, o Hamas. E nessa eleição, o Hamas ganha a eleição em Gaza. Exato. E aí ele toma o poder, só que ele chegou no poder democraticamente, ele foi eleito. Bom, Hitler também, né? Não, tudo bem, o ponto não é esse, o ponto é para entender a dinâmica política do que está acontecendo ali. Sim. Ele chegou eleito porque as pessoas queriam ele, os palestinos queriam, e quando ele chega no poder, ele vai lá e começa a eliminar todos os seus adversários políticos do Fatah que estão em Gaza. Ele começa a perseguir, assassinar, matar todos eles. Eu queria pontuar uma coisa muito importante aqui, né? A gente sempre fala, acho que é uma das frases politicamente corretas que existe hoje em dia, né? Nesse tema, principalmente, você vê alguns jornais falando e tal, radicais dos dois lados. Como se fosse como se fosse o peso dessas duas mas radicais. Aí você está se referindo radicais dos dois lados, do lado israelense e do lado palestino. Mas espera aí, mas a gente está falando que o Hamas ganhou as eleições. Sim. Ou seja, são milhões de pessoas votando no Hamas. O Hamas tem uma ideologia que talvez, se você fosse comparar o contrário com os israelenses, nem 0,5% da população de Israel pensa assim. Sim. Então, esses radicais dos lados, na verdade, não são do mesmo tamanho. A porcentagem da radicalidade dos dois lados não é comparável nem de perto. Nem de perto. Então, assim, o que você está reforçando só é que o discurso normal não, existem radicais dos dois lados. Nós temos que quantificar o quanto da radicalidade e da proporção do tamanho da população. Exatamente. Do lado israelense, existe radicais? Claro que existe. Existe radical dentro de qualquer lugar, de qualquer família, de qualquer empresa, dentro de qualquer relacionamento. Radicalidade existe no mundo. Esse é um fenômeno humano. Então, claro que tem Israel. O ponto é a proporção disso da população versus do outro lado. Então, Agora, não, tudo bem. Aí eles perseguiram, mataram todo mundo do Fatah. Então, aí teve as eleições, o Hamas ganha uma boa parte do parlamento e o Fatah, para montar um governo, precisa fazer a coalizão com o Hamas. Eles fazem uma coalizão, lembrando que o Hamas não é membro da OLP, porque a OLP reconhece Israel, o Hamas não.
Então, o Hamas... Isso é parte de Oslo, isso é uma das divergências de Oslo, e que o Hamas nunca aceitou o que o Fatah fez, porque eles falaram, vocês aceitaram Israel, não aceitou Oslo e fez atentados suicidas para tentar minar Oslo. Claro. Né? Então, o Hamas vai ganhar as eleições parlamentares, vai precisar fazer coalizão com o Fatah vai precisar fazer coalizão com o Hamas, e o Hamas, a partir disso, em 2007, janeiro de 2007, guerra civil em Gaza. O Hamas começa a perseguir, prender, matar e expulsar os líderes, os oficiais da Autoridade Nacional Palestina, os escritórios da administração da Autoridade Nacional Palestina, dentro da faixa de Gaza. 130, eles jogam dos últimos andares dos prédios mais altos de Gaza, tem vídeo mostrando isso, horror. E muitos fogem para a fronteira com Israel. Sim. Israel manda ônibus, pegam essas pessoas, eles são transferidos para a Cisjordânia em segurança. E a partir de janeiro, fevereiro de 2007, o Hamas é o poder de facto na faixa de Gaza. Então não é que eles vão agora destruir os escritórios da Autoridade Nacional Palestina, mas em vez de ter um oficial lá dentro que é do Fatah, agora tem um oficial que é do Hamas. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério da Fazenda. Todas as organizações públicas vão ser agora controladas por pessoas do Hamas. Então essa distinção é importante. Então nós estamos falando de dois grupos políticos que agem de formas diferentes sobre o uso da força, violência e a sua postura em relação a um processo de paz e acordo com Israel. Então, de um lado, nós temos o Fatah, que reconhece Oslo e que abdica da força armada, da violência para conseguir o seu Estado, e o Hamas, que é uma organização terrorista reconhecida pelos Estados Unidos, União Europeia e uma série de outros países, ele fala assim, não, eu não aceito que Israel exista. Exato. E eu ganhei a eleição de você, Fatah, mas eu não te reconheço, primeiro, porque você quer negociar com Israel e eu vou te exterminar, eu vou te matar onde eu puder, e foi o que ele fez dentro de Gaza. Então, aí a gente começa a história daí, isso é em 2007 em diante. Lembrando uma coisa importante, né? O Fatah, a Autoridade Nacional Palestina, ela tem, ele é como se fosse falar o governo brasileiro. Então você tem várias organizações e instituições da sociedade civil. O Fatah é o partido, mas não necessariamente o policial de rua é membro do partido. Ele é funcionário da autoridade. Sim, ele é funcionário público do Estado. Né? O Hamas, o que é a diferença é que o Hamas é um partido, é o Estado, é o exército. E a organização militar terrorista. Então imagina agora no Brasil um partido político que tem um exército armado. Sim. E eles tomam poder. Ou seja, é tudo uma coisa só, que a gente chama de grupo terrorista híbrido, né? Então, um proto-estado terrorista. É um proto-estado terrorista, é que nem o Hezbollah no Líbano, né? Então eles têm o partido, mas também tem os homens armados deles. E por isso que vem aquela discussão, mas o Hamas não é uma organização terrorista, porque ele é um partido político. Não, tudo bem, se um partido político decidiu usar a força, atacar civis e cometer atos terroristas, o partido político se torna uma organização terrorista. Exato, que pratica o terrorismo. Os foguetes, na verdade, que você falou desde 2007, é que a questão dos foguetes é um fenômeno que começa em 2001. Sim. Eram morteiros, primeiro, que eram jogados aí nessas comunidades que você está vendo aí em volta da linha. São aqui, ó. Isso. Essas comunidades aqui. Isso, mais pra frente até onde está Nerim, Nir Oz, Sderot fica mais pra frente. Tudo isso é o quê? 2 quilômetros. Aqui está a fronteira de Gaza, só para vocês entenderem, né? Acho que vocês estão conseguindo captar. Isso daqui é Gaza inteiro. Tá. Então, essas comunidades começam a sofrer muito. Israel não tem até então antimíssel e tudo mais. Não tem Iron Dome. E aqui é 10 segundos, não dá tempo. Então toca a sirene e boom. Então, a partir de 2001, Israel já tem o fenômeno dos foguetes, dos morteiros sendo jogados pelo Hamas. Agora, Israel ainda tem quem domina ainda é a autoridade palestina, então não há um controle total do Hamas. 2005 Israel sai, 2007 o Hamas entra, aí eles começam a transformar isso numa questão industrial. No momento que existe uma industrialização do que eles falam das armas da resistência, né? Do Hamas, aí você vai ter foguetes mais longos, e aí você tem gente, em Gaza tem engenheiro, tem cientistas e tal, como qualquer lugar, essas pessoas trabalham para o Hamas, vão fabricar foguetes em fábricas clandestinas dentro de Gaza, de vários tamanhos, que vão começar cada vez mais chegar mais longe
até chegar... Isso, o alcance dos o alcance. foguetes, dessas armas começam a chegar muito longe, até que... Quando que é que atinge Tel Aviv pela primeira vez? Acho que é 2012. Bom, aí nós 2012. temos o primeiro conflito em 2009, o segundo conflito em 2012 e o terceiro conflito em 2014. Exato. No meio dessa história tem uns episódios muito relevantes, que é o sequestro do Gilad, do soldado israelense que está patrulhando ali. Gilad Shalit foi sequestrado em 2006, antes de começar a guerra no Líbano. Uhum. Então, mas ele fica 5 anos, né? Ele é liberado em 2010. Mas aqui acontecem... O que acontece, por exemplo, a guerra de 2009 foi semanas de foguete, foram dias de foguetes que Israel deu um ultimato, no momento que o ultimato acabou, Israel atacou e fez uma operação por terra gigante dentro... Primeiro bombardeou, depois entrou por terra. O problema de Isso em 2009. 2009 foi esses 2 períodos. 12 não entrou por terra. Se preparou para entrar por terra e não entrou. 10 dias, né? Operação por ar. 2014, primeiro começa com o sequestro de 3 jovens israelenses na Cisjordânia que não encontram os corpos, que o Hamas falou que não tinha envolvimento, mas depois assumiu que teve, que gerou uma entrada do exército massivamente na Cisjordânia para buscar os meninos vivos ou mortos, e isso acaba o Hamas usa dessa agressão israelense na tentativa de encontrar os meninos de 15 e 16 anos, como uma agressão ao território que eles chamam de território da Palestina, que é a Cisjordânia, e começam a jogar foguetes contra Israel. No momento que eles começam a jogar foguete contra Israel, Israel dá um ultimato, eles não respeitam, Israel ataca e começa a última margem protetora, a última operação de Israel, que foi uma operação de 50 e poucos dias. Né? Com incursão terrestre. Com incursão terrestre. Com soldados entrando dentro de Gaza. E aí eu acho que é importante colocar 2 coisas aqui que são legais. Primeira, são importantes. O exército terrestre, ele não pode ir para trás, ele só pode ir para frente. Sim. A Gaza é pequeno. Sim. Se você entra, por exemplo, nessa parte mais gorda da faixa de Gaza, você tem um território mais descampado, depois você chega nas cidades. Aqui dá pra gente ver melhor. Exatamente. Então, aqui já é mais concentrado. Como é que você vai conquistar tudo isso nessa concentração gigante de construção? Então é mais difícil. O que significa isso? Que o exército chega um momento que ele precisa parar, porque ele fica muito exposto. E ele começa a sofrer baixas. E aí pressão interna de Israel por causa das pessoas que estão lá. Porque o exército é um exército nacional. São os filhos e os netos. A pública numa democracia não gosta de guerra, porque quem vai para a guerra são voluntários. Você não é forçado, não é obrigado, não vai ser morto. Você tem que servir e chega uma hora que a opinião pública fala: não quero mais isso, e é difícil sustentar um conflito por muito tempo numa democracia se não tiver uma causa de ameaça existencial mesmo. Nesse caso que tem ameaça clara e evidente, a população de Israel se cansa sempre das perdas e do desgaste do conflito. Acho que a outra questão também é que Israel, desde a sua fundação, tem uma estratégia defensiva e uma tática ofensiva. Então, o pilar é o triângulo de defesa de Israel, né? Que é guerras em território inimigo, porque Israel é um país muito curto, Sim. que não tem estreito. Eu falo disso no vídeo da geopolítica de Israel. Eu falo do que a gente chama de profundidade territorial. Então, a profundidade Israel não tem profundidade territorial. O território, a guerra tem que ser do outro lado. A guerra tem que ser rápida. Por quê? Porque Israel não tem dinheiro para sustentar guerras longas. Então, quanto mais rápido, melhor. E para isso, a tática ofensiva, que significa a porrada é forte. Então Israel vai primeiro evitar estrategicamente entrar em conflitos armados desnecessariamente a qualquer custo. Estratégia defensiva. Ele empurra, o que eles chamam de gerenciamento dos conflitos entre as guerras. Se for obrigado a entrar na guerra, a porrada é forte, ou seja, a tática ofensiva para desnortear rapidamente o inimigo e fazer com que ele aceite um cessar-fogo o mais rápido possível. Assim Israel vai poupar verba e tempo e também vidas para evitar que o conflito se alastre por muitos e muitos dias. Isso não aconteceu na última guerra em Gaza. Eu acredito que desta vez não vai haver uma incursão por terra, não vai haver, porque não tem sentido, e isso as pessoas já sabem, entrar por terra se não for para conquistar a faixa de Gaza de volta e depois de um tempo que você realmente tirar os terroristas, prender os terroristas, você entregar esse território para a administração da Autoridade Nacional Palestina. O último dado que eu tinha visto de pesquisa de opinião pública sobre o que os israelenses acham
da entrega unilateral desse território. 60% em 2015, isso eu não sei, não sei se você tem um dado mais recente de pesquisa de opinião pública. Em 2015, 60% da população de Israel achava que foi um erro ter entregue Gaza para os palestinos. Por quê? Porque se tornou um grande campo de lançamento de foguetes, todo tipo de ameaça, virou um outro... Você resolveu uma parte do problema que eram os ataques suicidas. Exato. Que vinham da Cisjordânia e vinham dali, mas aí você ganha uma nova ameaça que são os foguetes, são os mísseis, são, enfim, todo esse bombardeio aéreo que chega e alcança quase que uma boa parte do país. Então, você tem o dado de hoje? Você sabe o que a população acha hoje em dia? Eu não tenho um dado exato, mas com certeza deve ser entre 80% e 90%. Maior, então, do que antes. Com certeza, porque o que acontece não é que as pessoas que são contra a saída não eram a favor de Israel devolver ou dar ou ceder ao território, mas foi a forma que isso foi feito. No Oriente Médio, sair de territórios de forma unilateral não são vistos como gestos de bondade, são vistos como gestos de fraqueza. E aí o outro, você exalta o outro para falar assim, tá vendo, ele tá recuando, ele tá mais fraco, eu tenho que continuar na ofensiva, que a ofensiva tá dando certo, ele me entregou todo esse território de volta, eu vou continuar atacando e eu vou conseguir o que eu quero, que é todo o território e tirar Israel de uma vez daqui. Então essa é a lógica, o modus operandi do Hamas. Exato. E o Hamas, ele vive dentro de uma legitimidade, de uma lógica de legítima. O que ele vende? É que nem o Partido Comunista Chinês. No começo ele vendia ideologia comunista, só que aí ele deixou de ser comunista porque ele abriu a economia da China para o mundo. Claro, não é totalmente capitalista, mas a legitimidade do Partido Comunista Chinês já não está mais na entrega da ideologia comunista, está na entrega de resultado econômico. A legitimidade do Hamas, ela vem do combate armado contra Israel. Então não faz sentido para o Hamas virar e falar assim, eu não vou ser mais uma força armada de luta. Eu chamaria isso assim como o martírio pela causa é mais importante que o objetivo. E você está estudando isso, né? Você está querendo pesquisar isso? Justamente. O doutorado fala a respeito daqueles que são contra a paz. Se a gente entende a paz como um processo político na qual vai existir uma autoridade, um lar soberano para os palestinos em alguma parte da região, com todos os acordos que vão gerar isso em relação à segurança, proteção, eles não vão ter exército, agora não estou entrando no detalhe, mas estou dizendo que no momento que um acordo é firmado, se o acordo é firmado, eles estão firmando o fim do conflito. Se existe um fim do conflito, acabam as demandas. E para o líder palestino assinar que acabou o conflito e que acabou as demandas, significa acabar com uma causa que tem 70 anos, a qual a maior parte das pessoas que estão sendo líderes dos grupos, tanto da autoridade palestina como do Hamas, eles só são quem são por causa do conflito. Sim. Então Israel não existe por causa do conflito com os palestinos e ninguém lá é líder, chefe do exército, primeiro-ministro, por causa do conflito com os palestinos. Israel existe independentemente do conflito com os palestinos. Isso foi uma consequência do problema que existiu pela negação do direito de Israel poder existir como lar nacional do povo judeu naquela região, que não é só palestino, foi uma rejeição geral do mundo árabe. Porém agora, se a gente for ver o contrário, os palestinos e o nacionalismo palestino ele existe muito por causa de Israel, por causa da existência de Israel, porque antes de Israel existir, ou antes de Israel conquistar a Cisjordânia e Gaza, existia uma negação total ao direito de Israel existir nas fronteiras que hoje eles dizem reconhecer. Então não é uma questão de fronteira, é uma questão onde Israel está controlando e onde Israel não está controlando. Onde Israel não está controlando, eu não tenho nenhuma demanda. Onde Israel controla, eu tenho demandas. Então, depois de Oslo, tudo bem, isso muda, mas existe aqui alguma coisa psicológica, social, que fazem com que esses líderes, tanto o líder do Hamas como os líderes da autoridade palestina, tenham um certo vício da perpetuação do conflito, porque a causa continua, eles continuam com o trabalho deles, com o salário deles, com as comodidades, com todas as questões aí de passaportes diplomáticos, etc. e tal, e no final o conflito continua existindo. Se o conflito termina, vou resumir, se o conflito termina e eles assinam um documento, ok, a gente vai fazer isso, vocês fazem aquilo, acabou o conflito, eu vou ceder aqui, vocês cedem aqui, lose-lose situation, ok, é a única forma de resolver o conflito, só que eles têm que assinar. End of the conflict, end of all demands. Fim do conflito, fim de todas as demandas. De repente a OLP
O que ela vai fazer depois disso? Ela vai continuar vendendo alguma narrativa anti-Israel? Ela vai continuar processando Israel, tentando entrar em organizações multilaterais para tentar acusar Israel? Acabou as demandas, acabou. Agora o Estado da Palestina tem que começar a cuidar da sua própria vida. Então a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, tem que tirar o L. Isso. Porque acabou, já foi tudo liberado. Uhum. Então não tem mais nada para ser libertado. E isso eu acho que não existe um entendimento profundo de que acabou. E entra com a teoria que você tem, né? Desculpa, e entra na teoria que você tem, que é uma teoria de que não morreu muita gente ainda. Na verdade, que são pensadores que falam da guerra e falam que a guerra contém as próprias sementes da sua destruição. Você só chega na paz através de você permitir que o conflito chegue no seu momento de exaustão. Exato. E talvez não chegamos no momento de exaustão, mas o que você está descrevendo é uma coisa interessante, que é um elemento psicológico de virar página da sua vida. Isso não acontece só numa noção ou numa escala dessa de um conflito de uma sociedade inteira, mas isso acontece na esfera pessoal. As pessoas têm momentos que elas têm que virar página da vida delas e falar assim, eu acabei esse capítulo, não adianta eu ficar remoendo esse item, eu tenho que ir pro próximo, e isso é difícil. Imagina fazer isso coletivamente, enfim, quando você tem que mudar símbolos coletivos, Exato. Você tem que mudar propósitos, direcionamentos, e isso não vai ser fácil. Eu quero falar agora, eu quero mostrar detalhes aqui de Gaza, e eu vou mostrar... nós estamos indo super bem, acho que estamos com 1.400 pessoas ao vivo, muita gente conectada aqui assistindo o que a gente está falando. Eu quero mostrar aqui as passagens, né? Existem pontos de abertura e de passagem para dentro de Gaza. E uma parte que pouca gente presta atenção e não percebe, que esse lado inteiro aqui, que nós estamos na ponta de Gaza, isso daqui tudo é fronteira com o Egito. Aqui é Egito. Ou seja, tem uma passagem aqui, que é a passagem de Rafah. Ela está aqui, ó. Rafah Crossing. Essa é a passagem que liga o Egito a... Ela está ela não está totalmente visível, a gente não conseguir... Eles deixam um pouco turvo aqui nublado, para você não conseguir ver exatamente quais são as instalações do lado egípcio. Mas essa passagem aqui, ela está fechada desde Primavera Árabe, depois da Primavera Árabe, depois que o Sisi chega no poder, né? Eu diria que faz uns bons anos que ela está fechada. E não só isso, né? Tinham na fronteira do Egito com Gaza, Israel quando se retira, ele se retira daí também. Toda essa fronteira chama Caminho Filadélfia. Israel se retira do Caminho Filadélfia e aí os palestinos vão ter acesso a tocar na fronteira. Tinham vários túneis entre o Egito e Gaza. Estou falando de túneis de entrar caminhão nesses túneis. De as pessoas podiam pedir delivery, comida delivery, vinha girafa. E o Hamas ganha parte das receitas dele taxando 20%. Tudo que vinha pelo contrabando pelos túneis. Aí vem o Sisi, quando ele entra, ele faz umas valas do lado egípcio, ele inunda tudo. Então acabou, não tem mais túneis que ligam o Sinai a Gaza. Quando existiam os túneis, os iranianos mandavam navios de armas que iam de navio do Golfo Pérsico. Vou mostrar isso de longe, vamos entender o que acontecia. Vai um minuto pro Irã. Olha aqui, ó, o Irã tá aqui, gente, ó. Então você saiu aqui do Irã. Eles iam de navio, passavam pelo Golfo de Aqaba, entravam aqui, paravam um pouco mais para cima em Porto Sudão. No Sudão, aqui. Aí desembarcava os containers com armas em caminhões que subiam de caminhão do Sudão. Terra, e aí o que acontecia? Chegavam no Egito. Eles entravam no Egito, entravam no Sinai, entravam em Gaza. E aí aqui eles chegavam em Gaza. Exatamente. Várias vezes Israel, e não me pergunta como, Israel interceptou via aérea caminhões no Sudão. Isso. E atacou esses caminhões com armas que iam chegar. Exatamente. E parou navios também. Isso daqui é um momento interessante porque teve um período que o Hamas ele era financiado pelo Irã. Com a guerra da Síria e o problema, né, com Assad, enfim, o conflito interno do mundo islâmico entre sunitas e xiitas,
o Hamas não quer mais, ou eles brigam com o Irã porque ele está do outro lado que está acabando com os sunitas, então ele para de receber esse apoio. Por um tempo. Depois... Mas hoje o Hamas não tem o apoio do Egito, Não. ao contrário, Não. tem um inimigo feroz. Não tem mais o apoio do Irã daquela mesma maneira que ele já teve. Mas tem o apoio da Turquia. Tudo bem, tem o apoio da Turquia, mas os outros países árabes, inclusive os países do Golfo, que estão assinando acordos de paz, assinaram recentemente com Israel, também estão mais contidos em relação ao financiamento do Hamas. Ninguém dá dinheiro para o Hamas. Isso. O Qatar deu uma mesada aí para o Hamas de 10 milhões de dólares em dinheiro vivo, em espécie, que Israel permitiu que o cara entrasse com maletas, literalmente, pousando no aeroporto de Israel e indo até Gaza entregar maletas de dólares para o Hamas meio que tirar um pouco da pressão de salários, porque a autoridade palestina na Cisjordânia não estava transferindo parte do orçamento para Gaza por brigas internas entre o Fatah e o Hamas. Isso. Agora, vamos voltar aqui que eu quero continuar mostrando para vocês as outras passagens. Então, eu mostrei aqui a primeira, que era a passagem aqui com o Egito. Isso. E agora eu quero mostrar essa daqui, deixa eu só deletar, que senão quando a gente faz que é Kerem Shalom. Kerem Shalom. E eu vou mostrar para vocês, eu visitei isso daqui, eu já tive várias vezes em Israel, você também, obviamente, eu fui algumas vezes em programas de universidades com outros professores estudar o conflito, minha área é conflitos internacionais também, e eu visitei isso daqui. Eu quero mostrar as imagens que eu tive lá, nesses espaços de abertura ou de troca da fronteira. 95% de quase tudo que passa da fronteira que entra do lado israelense para dentro de Gaza é por essa passagem. Deixa eu pôr o vídeo e aí eu vou explicando, contando um pouco. Essas são as imagens da gente chegando no lugar da passagem e olha o tamanho dos muros, né? Enfim, é um negócio super fortificado. E aí, o que acontece? Você tem esse pátio enorme, então você vem um caminhão de Israel e ele deixa a mercadoria nesse pátio. Esse caminhão deixa a mercadoria, sai daí de dentro, eles fecham todo esse lugar e abrem a porta do outro lado, que vem um caminhão de Gaza. E aí o caminhão de Gaza engata a carga e vai embora. Você tem vários pátios desses, são por volta de 100 caminhões todo dia, enfim, você tem muita coisa que passa, que são coisas que compram, comércio, remédio, coisas para entrar em Gaza. E eles têm até, eu acho que eu vou mostrar aí numa das imagens que eu tô, eles têm uns scanners que são possíveis detectar até armas ou material radioativo. Então eles escaneiam tudo que entra aí. E muita gente armada. E eu perguntava, mas por quê? Ele falou, várias vezes vem um caminhão do lado de Gaza e os caras vêm armados tentando explodir, matar todo mundo aqui. Então aí dá pra ver bem o cargo todo que é deixado e aí depois vem os outros caminhões. Então são vários pátios como esse, acho que são mais de 15 pátios desses enormes que ficam todo esse material. E tudo isso é nessa passagem aqui de Kerem Shalom. Eu acho que tem mais um... Isso daí eu estava lá em 2018, quando eu visitei esse espaço. Aí aqui acho que vai dar para ver esse é um scanner de caminhão que detecta até material radioativo. Então os caminhões entram aí e saem. Bom, enfim. Então aqui é a passagem principal, né? E aí vamos voltar aqui no mapa, que eu vou mostrar as outras. Existem algumas outras passagens e uma primeira delas tem duas passagens em Israel, que é Kerem Shalom e Erez, que fica lá na ponta. Estão abertas, mas existem outras que estão fechadas, né? Mas isso é há muito tempo já. Sim. Mas estão construídas. Peraí, tem um detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês, que é importante. Tá vendo isso daqui, ó? Era o aeroporto. Isso daqui era o aeroporto de Gaza. E óbvio, com os conflitos, Israel isolou essa área toda. Gaza
existe um bloqueio naval, ninguém entra, ninguém sai, sem autorização. Tá tudo cercado e fechado, porque dentro desse lugar, desse território grande, e com 1,8 milhão de pessoas, você tem uma organização terrorista se armando dia e noite, cavando túnel, guardando arma para atacar, para destruir Israel. Então, aí a gente continua aqui na fronteira, vou mostrar para vocês onde está a outra. Ali, na frente de Ziquim. Onde está Ziquim. Mas aqui é a cidade e aqui nós vamos ter a passagem. Essa daqui, ó. Aqui é a outra passagem. Esse é o espaço aqui de conexão para dentro de Gaza. Eu também estive nesse lugar, eu vou mostrar para vocês. Ah não, esse daqui ainda estamos nos scanners, lá na passagem anterior que eu tinha falado antes. Ó, os portões, tal, tem essas clausuras, né? Então tem os espaços separados, fechados, você não tem contato de um lado com o outro. Mas isso ainda é do lado... Vou mostrar para vocês como é que era desse daqui. E desse lado, ó, repara que lá atrás de mim tem um muro. E você tem uma zona de descompreensão entre aquele muro, mas esse não é o único muro. Então você tem mais um segundo muro, não é por toda essa fronteira o que tem muro, tem horas que são cercas, né? E Gaza está atrás daquele muro. Uhum. Eu estou exatamente no meio. E esse outro muro agora atrás de mim pintado é o segundo muro. Então esse espaço que eu estou no meio é essa zona neutra de contenção. Do lado do muro pintado, para dentro é Israel, e do lado de trás, lá no fundo, nós temos Gaza. Volta aqui para o mapa, deixa eu voltar para o mapa aqui, aí já... E aqui, assim, tem uns dos dilemas do conflito. Eu ouvi das pessoas que estavam aqui, né? E aí eles estavam contando pra gente, não, mas e tá, aí uma pessoa, tem alguém que tem uma doença grave em Gaza e precisa ser operado, e não tem como operar. Aí eles falaram, precisa pedir autorização e tal. Ah, por quê? Porque a gente já deixou vir, a pessoa veio, era um suicida, se explodiu no meio do hospital e matou todo mundo. Então você tá o tempo inteiro numa tensão, tipo, eu vou ajudar, mas eu vou ajudar quem? Alguém que quer me destruir ou é uma ajuda sincera ou tem alguém real? Então, esses são dilemas muito difíceis que estão colocados aqui nessa situação. Né? Dá um zoom no hospital Shifa. Aqui, ó. Então esse é o maior hospital de Gaza. Aí embaixo desse hospital, então não é o único hospital de Gaza, mas esse é o maior hospital de Gaza. O hospital Shifa, na guerra de 2014, acredito eu que hoje em dia também, o QG de comunicação do Hamas é embaixo do hospital. Por quê? Porque eles sabem que Israel não vai destruir o hospital, que é o maior hospital de Gaza, para atingir o QG de comunicação. Então eles colocam lá no hospital. Metade do hospital é dominado pelo Hamas. Só que aí que está, esse é um paradoxo. Agora, um paradoxo maior que esse, que antes de a autoridade palestina existir e tudo mais, metade desse hospital foi construído por Israel e dado para os palestinos. Agora, o que está acontecendo? Só para vocês entenderem, vamos saindo aqui, eu vou mostrar os alcances. Então, Gaza está aqui. Eu quero mostrar Tel Aviv. Então, Tel Aviv está aqui. E aí, aqui está Gaza. Então, eles estão lançando 100 quilômetros. 100 quilômetros de mísseis que chegam aqui. Eles chegam também... Não é nem 100. Jerusalém. 80. Chegam em Jerusalém, tá aqui. E no aeroporto, esses dias o aeroporto fechou. O aeroporto é um pouco mais pra direita, mais ou menos aí. Não, aqui. Perto de Lod. Deixa eu tirar a flecha, vamos dar um zoom maior. Mas isso, é mais um pouco... Onde está 6 ali, entre 6, 4, 2, 4, 3, 1. É mais ou menos aí o aeroporto. O aeroporto está mais ou menos aqui. Então, Gaza está aqui também. Joga chega até aqui. Aí, exato.
Eu já tive em Ashkelon, você imagina que também, já ou não? Já. E Ashkelon tem um negócio, os pontos de ônibus, eles são todos de concreto, eles são uns labirintos. Porque se você está na rua e toca a sirene que está vindo um míssil, você tem que sair correndo, não tem um abrigo. Você entra dentro do ponto de ônibus, vai dando a volta e você fica dentro de uma casca de concreto para te proteger. Eu acho legal comentar também, Reni, o seguinte, se der um pequeno zoom só, não, desculpa, zoom out. Aqui, o aeroporto está aqui, ó. Isso. Não, ali, ó. Tinha um sinal de aeroporto. Tá. Esse é outro aqui, aeroporto, aqui, Se você der um zoom out pequeno, só para o pessoal entender o seguinte, dá um zoom out, aí, tá ótimo. Reparem que a Cisjordânia, que é essa parte onde não tem muito, se você puder só vou marcar. Isso. Então aí isso é uma montanha. Sim. É uma subida, que é uma montanha, e essa montanha chega a 900 metros de altura. Então, essa parte da costa de Israel, onde está Natânia, Hedera... Essa parte aqui, ó. Essa parte daí, essa parte moram 4 milhões de pessoas. E é onde está a locomotiva econômica de Israel. Porque aqui tem Tel Aviv, que é a principal cidade. Isso. E aí, dali para cá, de Tel Aviv até a fronteira com a Cisjordânia... Isso daqui tem 14 quilômetros. Um pouco mais, eu diria 20, 23 quilômetros mais ou menos. Mas isso em linha reta, né? Em linha reta. E aí você tem a Cisjordânia. E aí você tem aqui a fronteira, o Rio Jordão, né? Isso, aqui está o Rio Jordão. Jordão. E aqui você tem a Jordânia. Isso. A Síria. Do lado de cá, Jordânia. Iraque e todo o resto. Isso. Então o que acontece? Israel fala o seguinte, um Estado palestino futuro, possível, talvez, se existir, quando existir, eu estou usando todas as palavras possíveis porque para não precisar tomar uma posição política, mas ele vai ter que existir apenas se Israel controlar aqui, ó. Essa fronteira daqui. Isso, essa fronteira daqui. Por quê? Ó. Porque se por acaso essa fronteira for usada por interesses de grupos que vão acabar utilizando um governo fraco palestino, como a gente vê, e botarem foguetes ali... Isso, se você botar foguetes aqui, ó, aqui... Exato. Aí você acabou com isso daqui, porque você tá de cima atirando para baixo. Exato. Então isso, do ponto de vista tático de um combate... Não tem como Israel não tem como você se defender. Exato. Então isso daqui é muito destrutivo, você vai destruir tudo aqui embaixo. Por isso que Israel, na eventual solução do conflito, no Estado palestino aqui, Israel quer controlar esta fronteira, para evitar que armamento pesado chegue por aqui e seja colocado aqui. Exato. Até que tenha um conflito total. Espaço aéreo é a mesma coisa. Israel controlaria o espaço aéreo da Cisjordânia por 3 gerações. Eles não teriam aeroporto no primeiro momento. Isso. Para que não se chegue e use isso como um porto. Eu quero voltar para uma situação aqui de Gaza. Então tá, Gaza está aqui, ela está fechada, você está totalmente isolada, né? Esse espaço todo está fechado. E o que acontece aqui? Tem um bloqueio naval israelense aqui também. E quem mora em Gaza só pode pescar até 6 milhas náuticas. Proporção não sei. O acordo inicial era 20, né? Mas... eles aumentam e diminuem. Eles aumentaram para 8, depois para 9, depois diminuíram de novo. De acordo com Oslo, eu digo. Né? De acordo com Oslo. Depois 13... E agora está em 6 náuticas, claro, para evitar que você consiga também ser uma área muito grande e não vai dar para controlar e impedir que chegue armamento. E existem todos os túneis que vêm para o lado de Israel. Eu ainda vou fazer uma aula que eu estou organizando, que faz tempo que eu quero muito fazer, que chama Geopolítica do Mundo Subterrâneo. E um dos temas da aula são os túneis do Hamas em Gaza. Você vai colocar os túneis da Casa Branca também? Tem vários túneis ou várias coisas subterrâneas no mundo que as pessoas não sabem, que são muito interessantes. Obviamente que um dos pontos são os túneis de Gaza. E tem vários túneis de Gaza que entram para dentro de Israel. Com qual objetivo, André? Então, em 2014, a principal ameaça que realmente deixou os oficiais israelenses extremamente preocupados foram esses túneis que foram descobertos
No começo da guerra, em 2014, Israel explodiu a maior parte dos túneis, se não todos, que tinham saída para Israel. Porque alguns túneis estavam sendo construídos, mas não estavam prontos, etc. e tal. Então esses túneis foram usados durante a guerra. Alguns desses túneis tiveram um uso bem sucedido. Eles sequestraram, inclusive, 2 soldados já mortos, os corpos, para dentro de Gaza. Vamos lá. Os túneis, hoje em dia não há saída de túneis para Israel. Certo. Existem túneis, talvez, que eles tenham tentado construir e talvez pararam. Israel instalou 2 sistemas. O primeiro sistema é um muro que vai para baixo e vai para cima em toda a fronteira. Então é um muro de 8, 9 metros de concreto e vai para baixo. O cara tem que cavar mais ainda para conseguir. A segunda coisa é um sensor que fica justo na fronteira e que ele vai identificar se tem alguém cavando embaixo. Tá. Então é muito difícil hoje em dia do Hamas construir um túnel que vai entrar em Israel para eles poderem... Esses túneis servem única e exclusivamente para cometer atentados. Não é um túnel de tráfico de nada, porque eles vão traficar de nada de Israel para dentro de Gaza. No máximo eles vão sequestrar pessoas ou soldados. Acho que o mais importante dos túneis é que dentro de Gaza, assim como no Líbano, tem uma rede de túneis para o pessoal do Hamas se esconder de ataques aéreos israelenses e poder transitar entre lugares sem precisar colocar o rosto para cima e se expor para eventuais drones e aviões israelenses. Israel criou uma doutrina operacional tática que é a doutrina de Hannibal, né? Que é para evitar que soldados israelenses fossem sequestrados numa operação de ofensiva terrestre, porque a gente viu o que aconteceu com o Gilad Shalit, ele ficou lá preso no cativeiro muitos anos e isso criou uma moeda de barganha para o Hamas, que Israel teve que liberar, quanto? 1.200? 1.080. 1.080 presos palestinos, né, do Hamas, que estavam presos na cadeia em Israel e para trocar por um soldado. E, enfim, ou seja, tem um valor muito grande isso. Israel desenvolveu até uma tática operacional para evitar que isso acontecesse. Fala um pouco dessa... Bom, Noal Hannibal em hebraico, que seria a tática Hannibal, é realmente no momento que há esse perigo de sequestro e de soldados, a Força Aérea atacaria massivamente o local, que inclusive poderia colocar em risco a vida dos próprios soldados para evitar que ele seja sequestrado. Que exista um sucesso no sequestro, exato. A população israelense... É muita força militar, a propósito. O Noal Hannibal é massivo. É um choque total. A população israelense ela foi muito a favor da troca, né? Faça o que for necessário, mas traga esse soldado de volta. E isso um aspecto cultural da psique israelense interessante de falar, que é o quanto está todo mundo unido e assim, a gente tem que trazer esse soldado de volta. E se você não fizer isso, e teve muita discussão na época, várias discussões filosóficas, vale você trocar 1.080 por um, e do ponto de vista da unidade nacional isso é importante. Né? Eu estava em Israel quando o Gilad Shalit foi solto, realmente foi um dia de comemoração nacional, e eu acho que isso é importante porque mostra como você se sente parte do todo, que é um sentimento nacional importante que eu acho que até falta em muitos países, que é você realmente, não conheço, na verdade eu conheci o Gilad Shalit, mas anos depois na faculdade, ele estudou na IDC Herzliya também, falou que gosta do futebol brasileiro, mas tímido, rapaz tímido, obviamente não falei do tema com ele, mas assim, é como se tivesse um pedaço de Israel voltando. É um pedaço de Israel que está sequestrado, que está voltando. É como se fosse meu irmão, ou meu primo, ou meu amigo, ou meu filho, ou meu pai. É uma coisa só. Ele foi sequestrado não porque ele era o Gilad Shalit, mas porque ele é um soldado de Israel. E todo mundo é um soldado de Israel. Mulheres, homens e mulheres. Então, se ele foi sequestrado, eu poderia ser sequestrado, outras pessoas poderiam ter sido sequestradas. Então, ele voltar é como se uma parte da gente voltou. E ele tá lá é porque ele representa alguma coisa que eu também represento. Então é uma junção de sentimentos nacionais, que não estou nem falando com nacionalismo no sentido de extremo para cá e para lá. Estou dizendo no sentido de pertencimento.
Você falou homens e mulheres e você já citou que você teve uma comandante. Todas as comandantes no treinamento eram mulheres. Então, isso é uma outra coisa curiosa e interessante, né? Israel, as pessoas não sabem, elas olham, escutam as histórias de Israel ou pelo viés religioso, né, da Terra Prometida e tal, ou pela questão dos conflitos. Mas Israel é um dos lugares onde, acho que talvez o único lugar do mundo que as mulheres vão para o fronte, né? Elas participam ativamente da vida Existem militar. mulheres. Então, isso é um combate, isso é um dilema, não um dilema, isso é uma questão de discussão social em Israel há muitos anos, que é a integração da mulher no exército e em unidades especiais do exército. Então, a mulher sempre fez parte do exército, até antes da fundação do Estado. As mulheres lutavam nas brigadas paramilitares. Mas se existia uma unidade, como a mulher, no momento que existe uma guerra, os soldados combatentes entram em território inimigo. Como a gente falou antes, profundidade territorial, as guerras são lutadas fora. E se essas pessoas caem em cativeiro inimigo? Os homens podem ser torturados, as mulheres vão ser estupradas, provavelmente. Então, para evitar esse tipo de experiência, foi decidido em Israel que a mulher pode ser combatente, mas ela não pode cruzar a fronteira em operações especiais. Certo. Então, a maior parte dos pelotões que o exército tem, elas cruzam a fronteira, então elas não podem participar. Então, se criou pelotões especiais para mulheres, Caracal é uma delas, que são pelotões que guardam a fronteira de Israel com o Egito. São combatentes de 0 a 10 iguaizinhas aos homens, em relação a treinamento, em relação a qualquer outra coisa. Tem pessoas que conseguem e tem pessoas que não conseguem. Aliás, tem homens que não conseguem e mulheres que conseguem. Exatamente, fisicamente falando. E existiram no passado grupos terroristas salafistas que tentaram invadir Israel pela fronteira do Egito. E elas que neutralizaram os terroristas. Além delas, dessas combatentes que a gente chama de exército verde, né, que são foot soldiers, você tem pilotas da Força Aérea, de helicóptero, de aviões de combate, inclusive de caça, inclusive de F-35, navegadoras e pilotas. E outro dia apareceu até uma reportagem de um helicóptero de guerra que tem 4 pessoas no helicóptero. O comandante, o vice, o que maneja a metralhadora, que é uma .50, e o paramédico. 4 mulheres. Que legal. No helicóptero, 4 mulheres. Então, assim, essa interação é muito interessante, eu acho super importante, e obviamente faz parte da experiência israelense, né? Que você está... enfim, está na faculdade, você conhece pessoas que fizeram parte de todas as unidades possíveis e que homens e mulheres, judeus e não judeus, participam dessa experiência. Eu quero só fazer um resumo de Gaza e eu quero falar de um outro assunto que está acontecendo paralelamente à crise com Gaza, que são os protestos internos da população israelense árabe. Sim. Mas antes eu quero só, então, a gente tentar fazer aqui um resumo dessa história. Você acha que não vai ter invasão por parte de Israel terrestre? Eu acho que, pelo que eu conheço um pouco da dinâmica do governo de Israel e pelas experiências que Israel teve nas últimas 3 guerras, a entrada por terra aqui é uma decisão muito difícil de ser tomada. Ela é impopular, Seria a terceira vez. Seria a terceira vez. Quarta guerra. A questão assim, ela só tem apoio da população, inclusive da população do sul, que sofre pra caramba por causa das bombas do Hamas, se essa invasão vai resolver o problema. Isso. E para resolver o problema, Israel precisaria invadir e conquistar a faixa de Gaza e prender todo mundo. Mas aí isso está fora de cogitação porque é politicamente... Não, um ano de guerra, bilhões de dólares, milhares de mortos, etc. e tal. Então, assim, se não for para fazer isso, escutei ontem apoio popular um ex-general falando isso. Não, ele não falou, ele nem citou apoio popular, ele falou, se não for para entrar por terra para conquistar Gaza e devolver para a autoridade palestina, não tem por que entrar por terra. Tudo bem, mas antes ninguém entrou para conquistar Gaza. Entrou para se destruir a infraestrutura de foguetes, de túneis e debilitar a capacidade do Hamas de continuar jogando foguete. E a pergunta então é, e agora? Será dá para fazer isso pelo ar hoje em dia? Continuar bombardeando? Eu acho que de 2009 para cá a Força Aérea Israelense evoluiu muito, tecnicamente, taticamente e tecnologicamente. Mas o último foi em 14. Mas se a gente fosse considerar agora... A entrada por terra de 2009 foi muito mais forte do que 2014 em relação ao estrago que Israel conseguiu fazer ao Hamas.
E eu acho que a Força Aérea está muito mais capaz, até mesmo em 2014, que são 7 anos, está muito mais capaz de lidar com o problema. A gente viu isso agora. Quantos alvos já foram atingidos em Gaza? 600, 700? Quantas pessoas morreram? 30. Se essa precisão cirúrgica até que Israel está tendo para conseguir ter uma liberdade de ação e não ter baixas, inclusive do próprio Hamas está tendo poucas baixas, significa que há uma evolução de inteligência, de alvos e até mesmo de precisão. Eu acho que o preço que o Hamas está pagando em relação à morte dos seus comandantes para Israel pela Força Aérea também protege Israel no seguinte sentido: soldados israelenses mortos são vitórias para o Hamas, que Israel não quer dar para o Hamas, porque o Hamas não vai destruir Israel. Então, sabendo que não vai destruir Israel, ele precisa conquistar outras vitórias. Que vitórias? Protestos, morte de soldados, etc. e tal. E isso realmente Israel tem que evitar dar para o Hamas, porque politicamente você precisa enfraquecer o grupo, não só militarmente, mas politicamente e ideologicamente. Ou seja, Israel vai continuar respondendo, bombardeando alvos estratégicos, assassinando comandantes do Hamas. Exato. E o Hamas vai continuar atacando. Tem uma outra dinâmica só que eu quero deixar aqui para todo mundo que talvez não fique claro. Israel vive uma relação confusa, difícil de lidar com o Hamas, porque o Hamas é uma organização terrorista, e aí muitos pensam, então por que não vai lá, destrói, mata todo mundo do Hamas, ou acaba com isso de uma vez por todas? Porque tem gente lá dentro, ou tem organizações que são piores que o Hamas. E aí Israel tem que ponderar entre enfraquecer o Hamas, mas não a ponto que você enfraqueça ele totalmente para que uma outra organização ainda mais radical que o Hamas tome o poder de Gaza. Exato. E isso é muito delicado e complicado. Você tem que deixar o Hamas fraco o suficiente para ele não causar estragos em Israel, mas não tão fraco a ponto dele perder o domínio inteiro de Gaza e aí Gaza ser tomada por uma outra organização mais louca e mais radical. Como a Jihad Islâmica Palestina. Isso. A Jihad Islâmica Palestina é o exemplo. Agora, então, enfim, esse é um dilema. Dessa vez, nesse conflito, está acontecendo uma coisa que não aconteceu nos outros, André, que é a questão dos protestos internos. E acho que primeiro, assim, mas muito breve, que a gente está chegando no tempo, eu queria ver mais perguntas também, eu quero responder as perguntas do pessoal. Mas explica assim, que as pessoas não sabem disso, né? Mas Israel, a população de Israel não é 100% de judeus. Israel, depois que fundado, fica uma população de 300 mil árabes dentro do país, que se transformam nos árabes israelenses, direitos iguais, cidadania, etc. e tal. Hoje em dia Israel tem 9 milhões de pessoas, dos quais 2 milhões são árabes. Tá. Dessas 2 milhões, 1 milhão e 800 são muçulmanos, 200 mil são cristãos. Eles moram em cidades árabes e cidades mistas, que são cidades que existem população mista. Aí está Tel Aviv e Yafo adjacente a Tel Aviv, é a mesma municipalidade. Yafo é uma cidade predominantemente árabe. Deixa eu dar um zoom Está existindo um fenômeno novo, que nunca existiu na verdade, né? Nunca existiu, que é um certo ataques e contra-ataques, que é o que começou na verdade o problema em Jerusalém, que são árabes atacando judeus, judeus atacando árabes como revanche, né? Como retaliação. E existem algumas cidades que têm população mista. Depois que tudo começou em Jerusalém, os protestos, a polícia, o bairro lá de Jerusalém, com a briga judicial por 2 casas, no bairro de Jerusalém Oriental e tal, toda a imagem da polícia de Israel dentro da esplanada das mesquitas, isso é muito forte, né? Vou para a esplanada. A imagem da polícia entrando dentro da esplanada das mesquitas, que é um local administrado por clérigos muçulmanos, islâmicos e tal, é uma questão bastante complicada. Damasco Gate aí. Então esse quadrado aí. A imagem do Google não deixa a gente dá um pouquinho de zoom out aí. Aí, esse retângulo. Esse aqui, né? Isso. Esse retângulo, esplanada das mesquitas. Não, mas ali também. Não, você está falando... Esplanada, o Al-Aqsa também, né? O Domo da Rocha, Al-Aqsa e tal. Então, assim, a imagem da polícia de Israel entrando aí, isso tudo gera... são símbolos. São símbolos, são agendas, são imagens, é tudo isso.
E isso prejudica muito a relação pessoal dos árabes com os judeus. O que aconteceu foi, depois que as coisas começaram na segunda-feira, dezenas de árabes em Lod, que fica do lado de Tel Aviv, saíram às ruas, começaram a queimar carros de judeus, queimar disjuntores de prédios onde moram judeus e atacar coquetéis Molotov, pedras em... Então peraí, você está dizendo que isso não aconteceu só por Gaza. Não é o Hamas se rebelando em Gaza e atacando Israel que mobilizou os outros palestinos que são cidadãos israelenses. São pessoas que estão sendo incentivadas por alguma figura popular ou por algum tipo de tendência nas mídias sociais de se rebelar contra... Porque o que estava acontecendo ontem em Lod lembra Kristallnacht, em 1933. Era perseguição a judeus. Não estamos falando de protesto contra a polícia, não estamos falando de protesto contra o exército, não estamos falando de protesto contra organizações do governo. Eles estavam saindo nas ruas para tentar linchar e destruir propriedades de judeus, quebrar lojas de judeus, quebrar vidros, que é a maior parte da população. Uhum. Então o que acontece? Muita gente em casa com medo, a polícia não conseguiu conter, chamaram reserva da polícia de choque, amanheceu o dia, depois de quase a noite inteira de sirenes em todos os lugares, fizeram um toque de recolher nessa cidade, mas teve outros focos em Nazaré, em Aco, em Haifa, em Yafo, todos os lugares onde há a população judaica e a população árabe. Lembrando que a maior parte da população de Israel são judeus. Uhum. O que aconteceu foi que hoje o negócio virou. E uma população de judeus mais esquentados, judeus israelenses, vamos colocar assim, uma população mais disposta a brigar na rua, começaram a atacar árabes, começaram a tentar identificar carros de árabes nas ruas, civis, passantes, e tentar atacar eles, o que é totalmente condenável da mesma forma. Claro. O que não está acontecendo e está começando a acontecer agora os líderes, principalmente os parlamentares árabes do parlamento de Israel, que são 10, 12 pessoas, não estão condenando de uma forma contundente a violência da população árabe israelense contra os judeus que aconteceram ontem. Eles estão falando de uma forma muito geral, tipo, condenamos a violência de ambos os lados, tal, não sei o quê. Quando realmente teve imagens tristes, tá todo mundo muito preocupado, porque ninguém viu isso em 74 anos de Israel, de tentativas de judeus linchar árabes, de árabes tentar linchar judeus, e a gente não está falando da Cisjordânia, estamos falando do centro de Israel. Estamos falando de uma população que está lá junta desde 48. Que está assimilada, que é cidadã, que tem o seu espaço, que tem os seus direitos. Exato. Claro, não é uma relação totalmente... puramente amigável, porque tem todo o histórico do conflito. Depende mas de quem você tá. Eu conversei com vários muçulmanos israelenses e eu estou incorporado aqui e tal, eu estou dentro da sociedade, esse é meu país. Tem dos que amam e dos que, eu tolero, esse daqui é o que sobrou para mim, eu estou aqui. Exato. Mas não chegar ao ponto de ter essa revolta popular dos dois lados, das pessoas saírem na rua se batendo. E aí? E aí que agora, primeiro-ministro, presidente, líderes de partidos árabes já estão começando a falar, prefeitos, principalmente prefeitos de cidades árabes, estão, pelo amor de Deus, parem, não sei o que e tal. O que eu acho que precisa acontecer é que você precisa juntar aí uma iniciativa de líderes árabes que vão pegar árabes e, na prática, vão ir nas ruas, vão ir nas cidades com panfletos, junto com judeus, todo mundo abraçado, um negócio meio... Né, é uma chamada para ação, não é só fala na televisão. As casas dos judeus que foram depredadas, ir gente lá para arrumar a casa, os árabes irem arrumar a casa, e o contrário também. São grupos judeus que precisam ir nas cidades ou o carro do árabe que foi depredado e pagar o seguro, etc. e tal. Na prática precisa ter um joint effort para tentar realmente fazer com que porque são radicais e são minoria, e agora não dá para comparar tamanhos. Não é proporção. Agora são os radicais dos dois lados, saíram da casinha e foram protestar para fazer com que eles não podem ditar o que está acontecendo. Israel é um país democrático, é uma sociedade plural, e a maior parte, que é o que um prefeito de Efrat fala, a pequena e minoria e barulhenta
parte domina a narrativa porque ela grita mais alto. Sim, E isso é assim em todas as sociedades, né? A gente vive isso no Brasil de muitas maneiras. Exato. A gente acha que o Brasil virou um completo caos. É claro que existe a polarização, mas os caras que são os mais radicais, os mais aguerridos, eles falam demais, eles gritam, eles ocupam o espaço. Eles parecem que são maioria. E então isso precisa acontecer. Agora, quem está sendo criticado agora é a polícia. Por quê? Porque é como se a polícia não tivesse previsto, não conseguisse dar atenção. Em alguns lugares que aconteceram em Holon, em Bat Yam, em outras cidades ao redor de Tel Aviv, aconteceram algumas tentativas de linchamento de árabes. Em Lod, novamente judeus. Um judeu foi esfaqueado. Mas a polícia está sendo criticada pelos judeus, dizendo que ela não evitou... Por todo mundo. Inclusive pelos árabes. Obviamente. Os árabes tendem a criticar a polícia de Israel. Sim, normalmente. Mas assim, os judeus estão protestando, dizendo vocês não estavam programados, vocês não estavam planejados e vocês não têm estratégia para lidar com isso. E realmente, está tendo locais que não tem ninguém e que tipo, as pessoas estão indo na rua e fazendo o que querem. Então, já foi decretado estádio de sítio em Lod, não pode sair de casa a partir das 8 da noite. E está sendo decretado aí, já foi decretado nacionalmente emergência civil. Então tem uma série de protocolos novos que estão sendo colocados. Tel Aviv, os bares fecham às 3 da manhã, fecharam às 9 da noite ontem. Todo mundo para casa, para poder conter isso. Não por causa da pandemia, mas por causa de uma convulsão social. Então assim, vai diminuir em algum momento? Vai. A questão é como a sociedade vai conseguir construir pontes entre árabes e judeus israelenses que não gostam de ver essas cenas para curar e sarar os traumas desses últimos 2 dias, que Israel nunca viu em 74 anos. Então, os moderados, os democráticos, os racionais têm que se manifestar. Eles têm que se colocar, eles têm que abrir a boca, eles têm que sair na rua, eles têm que fazer alguma coisa, porque senão a narrativa, o ambiente público, o espaço público, ele vai ser sequestrado pelos caras que querem linchar uns outros dos dois lados, querem matar os dois lados até, assim, sem nenhum freio. Posso mostrar uma foto? Dá para fazer um zoom, se der para mostrar uma foto? Aqui, tem um deputado árabe israelense que foi no Jornal Nacional lá e estava tendo a discussão no painel e nessa discussão eu vi essa foto. O ex-ministro da Educação de Israel abraçou ele falando a gente vai só junto. Naquela ali. Então essa é a foto, né, dos dois, não sei se dá para ver, os dois juntos abraçando ao vivo no jornal, o ex-ministro da Educação de Israel abraçando um deputado árabe israelense, falando que só juntos eles vão conseguir curar o que aconteceu nas últimas 48 horas. Como isso não tem precedente, o que é, assim, vamos imaginar cenários, né? Um cenário positivo tá bom, os moderados que são a maioria tomam posse, tomam as rédeas da situação, conseguem abafar os radicais, e esse é o melhor cenário. E exemplos como que você acabou de mostrar da foto da interação dos dois é uma solução. Um cenário moderado, essa coisa fica aí borbulhando, ela não escala e nem diminui, mas ela fica desse jeito. E o cenário pior é crescer. Bom, o melhor a gente já sabe como fazer. O pior, que eu acho que é mais problemático. Qual é o tamanho, qual a possibilidade disso escalar e mais gente se juntar a essa loucura coletiva? Eu acho que os que tiveram que sair já saíram hoje. Eu acho que no momento que Israel decidir agora aplicar uma lei marcial, e se precisar vão aplicar uma lei marcial com o exército na rua, para prender israelense, judeu e árabe que tiver assim totalmente se precisar colocar exército na rua, porque você tem a polícia e tem o exército, né? Se você colocar o exército na rua, o exército vai precisar fazer fechamento de ruas e realmente é um lockdown não por Covid. Isso. Por uma convulsão social. Força Israel tem para fazer isso, é um lugar pequeno, dá para controlar, né? Fizeram isso com o Covid, dá para fazer isso por esse motivo.
E isso não vai, eu acho que a sociedade não vai deixar isso acontecer. Eu tenho escutado prefeitos de cidades árabes e líderes da comunidade árabe pedindo calma para baixar as chamas. A questão é que não é só isso que precisa, né? Precisa de mais que isso. Mas o primeiro passo é essas pessoas pararem de sair nas ruas e irem atrás umas das outras. Né? A gente está falando aqui de guerra civil. Claro. Vamos ir para as perguntas. Antes eu só queria fazer um comentário que o Hamas está sonhando que isso aconteça, né? Ele está torcendo, está incentivando, está instigando. Eles estão incentivando. Eles pediram para eles continuarem, que eles apoiam os árabes israelenses a continuar correndo atrás dos sionistas, como eles chamaram. Uhum. E isso isso só prejudica, né? Porque você vê, essas pessoas estão sendo influenciadas por quem? Por organizações islâmicas radicais dentro de Israel, pelo Hamas em Gaza, e por radicais em Jerusalém e até mesmo não sendo até... Você viu a autoridade palestina condenar alguma coisa até agora? Não, né? Então... É uma passividade da então assim, não parece que não incomoda ninguém. O Hezbollah já se pronunciou dando apoio. Então você vê assim, é o creme de la creme, ou se você quiser, o drek de la drek, batendo palma para a violência, né, no final das contas. Eu quero abrir para as perguntas, só estou tentando pegar aqui as perguntas e vamos lá. O Estado Islâmico ainda existe? Bom, ele não existe mais do mesmo jeito que a gente conhecia, né? Controlando aqui pedaços de território na Síria e no Iraque, mas você tem foco, você tem vilas, cidades ainda, ele não está totalmente erradicado, mas hoje ele não é nem de perto a ameaça de organização terrorista que ele foi há um tempo atrás. Eu vou tentar ser rápido para a gente conseguir fazer o maior número de perguntas. É o tipo de situação da Rússia em relação à Ucrânia na Crimeia? Não consigo entender como que seria essa relação da Rússia com a Crimeia e com a Ucrânia. Não acho que é igual, porque você tem uma população russa na Crimeia, né? A maioria da população russa está na Crimeia. E no caso de Gaza, não é isso. A maioria da população, a totalidade da população de Gaza são de árabes palestinos muçulmanos. E eles são governados por quem? Não são governados por Israel, estamos falando de Gaza, são governados por Hamas. Então eu não vejo uma relação. Não sei se você olhou de um outro ângulo que eu não estou vendo. Caberia uma live dessa, fazendo um paralelo da violência no Rio de Janeiro e a tomada do tráfico e a milícia? Olha, eu já pensei sobre isso várias vezes, só que isso daqui é muito pior do que o morro no Rio. Lógico. Porque isso daqui são é um estado, né, um proto-estado dominado por uma organização terrorista fechado, murado, e ninguém entra lá, porque se entrar lá Vou dar um número, tá? O Hamas tem 30 mil homens armados do braço militar, uns 35 mil foguetes de todos os tamanhos e tipos, umas 70 mil armas de M16, M4 a AK-47, .50, RPG, antimíssil, antitanque, e um orçamento de 500 milhões de dólares. Não acho que os traficantes têm tanto poder assim. Eles não têm essa quantidade de armas, de mísseis, não tem a quantidade de soldados, né, de combatentes. Talvez o dinheiro eles até tenham, e a área, o espaço, eles não estão isolados. Isso daqui é um proto-estado, é um território totalmente fechado. O Estado brasileiro, por mais que ele não controle grande parte do morro, né, no Rio, ele tem uma presença, ele entra, ele transita, ele entra lá, ele vai, tem choque, tem confronto, tal, tem tudo que a gente está assistindo, sempre assistimos, mas tem uma interação, tem uma penetração. Isso não existe em Gaza. As pessoas no morro, elas descem, trabalham no Rio, tal, isso daqui não está acontecendo em Gaza. Então, existem algumas coisas do combate, talvez que seja parecido. Hezbollah e Hamas têm presença no Brasil. Tanto você quanto eu temos um interesse nesse tema e a resposta óbvia é sim. A gente tem que entender uma coisa, que quando você fala da presença de uma organização terrorista, não quer dizer que você tem uma célula terrorista para fazer um atentado. Isso, que quer fazer um atentado, quer se implodir. Uma organização terrorista é uma organização criminosa.
E ela tem vários braços de atuação. Ela precisa captar dinheiro, ela precisa lavar dinheiro, ela precisa ter atividades para lavar esse dinheiro. Então ela tem todo tipo de atividade criminosa que não é só o terrorismo. E a presença dessas organizações terroristas no Brasil está muito mais na parte logística, operacional, administrativa, financeira, apoio cultural, financeiro, enfim. Cada dinheiro, lavagem de dinheiro. Isso, e não é que eles estão preparando um ataque terrorista no Brasil. Claro, você não brinca com essas coisas, você não dá um espaço, né, o que a gente chama de safe haven, um paraíso, você não dá um santuário para que fiquem todos aqui fazendo o que querem eternamente tranquilinho, nós fingindo, não, nós somos o Brasil aqui, não tem problema de nada, a gente vive em paz, todos se amam, porque isso pode virar um problema grande. E foi assim que a gente tem a maior organização criminosa do mundo, nasceu assim, não, vai deixando tal, e vira o que a gente sabe que virou. O Iron Dome é viável a longo prazo? Essa eu deixo para você. Ele é viável a longo prazo, ele está sempre melhorando, ele está sempre recebendo updates, né, tanto de software como de hardware. Então a questão do Iron Dome é a quantidade de baterias que existem e a quantidade de de enxurradas de foguetes que o Iron Dome simultâneas. Porque o Iron Dome é o sistema de segurança que vocês ficam assistindo em todos os vídeos que vocês já viram, se não virem, procurem, que toda vez que é lançado um foguete de Gaza, Israel lança sua bateria antiaérea, seu escudo, para derrubar esse míssil ou esse foguete antes de chegar no seu alvo israelense. O sistema é simples, né? O radar ele lê a balística do foguete do Hamas ou do Jihad Islâmica na hora que ela sai do território, e numa fração de segundo o soldado que está na bateria ele recebe: esse foguete aqui vai cair em solo aberto, esse aqui vai cair na cidade, esse aqui é desse tamanho, esse aqui vai cair em Jerusalém. E a partir daí ele escolhe qual que ele vai abater. O sistema escolhe qual tem que abater e o soldado aperta o botão. E o sistema também escolhe aonde ele vai abater para que os destroços não caiam em cima das cidades. Nossa. Então ele escolhe se ele vai bater. Ele espera talvez 2 segundos. Eu não sabia que ele escolhia o lugar que ele ia bater. Ele escolhe o lugar que ele vai abater. Assim, obviamente ele tem que lidar com vários ao mesmo tempo. Então se o Hamas joga 40, 50, dispara 50 foguetes ao mesmo tempo contra Tel Aviv, a bateria de Tel Aviv vai ter que lidar com 50. Se tiver 3 baterias de 18 foguetes, ela vai conseguir. Se tiver 2, talvez já vai ficar sobrecarregada. Vai ficar sobrecarregada. Ela vai ter que escolher qual ela vai ter que carregar e qual ela vai ter que abater e qual não. Mas todos esses pequenos, se vocês entrarem na internet e vocês verem pequenas explosões no céu, são as explosões do Iron Dome abatendo os foguetes do Hamas. E outra coisa, não é por contato, é por aproximação. Ele não bate no foguete do Hamas, porque teria aqui... Sim, precisão, teria que ser monstro. Centímetros. Mas ele passa do lado e explode. Explode, o calor. Há pontos sagrados inegociáveis para ambos os povos. Isso é uma pergunta. Há pontos sagrados inegociáveis para ambos os povos? Sim, mas aí eu deixo você expandir um pouco nisso, André. Por que não divide em norte e sul e pronto? Assim, bom, primeiro essa frase, por que não divide em norte e sul e pronto? Porque não é norte e sul. Porque não é norte e sul. E tipo, norte e sul o quê? Nós estamos falando de dividir norte e sul Jerusalém? Nós estamos falando de dividir norte e sul a Cisjordânia? Nós estamos falando de dividir norte e sul o território que os palestinos estão ocupando na Cisjordânia, que eles acham que não é o que eles deveriam ocupar, porque eles acham que eles deveriam ter... Alguns acham que eles deveriam ter todo o espaço, que não deveria ter Israel. Esse é um dos problemas fundamentais. Aceitar que o outro tem que existir naquela terra. Muita gente acha que não tem que ter 2. Parece óbvio para quem concorda que tem que ter 2. Você concorda que tem que ter 2? Não tem solução. Isso, eu concordo que tem que ter 2. As pessoas mais ponderadas concordam que tem que ter 2. Assim, Israel já existe, então assim, tem que ter 2. Um já existe, tem que ter o outro. Isso, exato. Tem que ter o outro, mas assim, 2, é que eu estou dizendo que o outro não aceita uma coisa, mas ele quer tirar o espaço de um. Então. E fica nessa. Então, assim, essa pergunta, ela parece óbvia e fácil, mas aí você não faz um acordo de paz sem o lado que está brigando com você concordar. Você não vira e fala assim, eu estou me divorciando da sua mulher, e fala, um divórcio unilateral. Ela fala, não, mas eu não aceitei os termos do seu divórcio unilateral. Tem que ser do jeito que eu quero. Não, mas eu decidi. Você não decide sozinho, os dois lados têm que aceitar. Exato. Então, isso não vai acontecer enquanto os dois não aceitarem.
Eu só queria que você falasse da... Eu vou comentar só sobre o seguinte, cadê a pergunta? Há pontos sagrados inegociáveis para ambos os povos. Quais são os 2 pontos principais, aquele que a gente sempre fala? Então, dá um zoom um minuto aqui na Esplanada das Mesquitas. Vamos lá. Esplanada das Mesquitas, eu quero só para vocês entenderem o seguinte, qual a problemática. Circula o quadrado, se você puder, esse retângulo, né? Que vai... Tá. É isso. Nem precisa. É isso. Dá para ver, só né? para as pessoas entenderem que é isso aqui. É só isso. Não. Isso é o cótelo. É reto. Isso. Okay. Esse Esplanada das Mesquitas. Pessoal, eu quero que vocês entendam isso aqui. A cúpula dourada que vocês estão vendo é o Domo da Rocha. Isso. Dentro desse templo tem uma pedra preta do tamanho desse escritório, que é de lá que acredita-se nas 3 religiões: judaísmo, islamismo e cristianismo, que de lá Deus criou a Terra. Isso é super forte para metade do planeta. Isso. E que Abraão fez o sacrifício do seu filho Isaac ou Ismael, né, nessa pedra. Então, aqui existia um templo. Isso é que você está falando. A pessoa perguntou aqui pontos inegociáveis sagrados. Aqui, exatamente neste lugar onde está a cúpula dourada, havia um templo chamado Segundo Templo de Salomão, onde, de acordo com a tradição cristã, Jesus Cristo rezava aí dentro. Isso foi destruído em 70 depois de Cristo pelos romanos. 650 anos depois, com a expansão do Islã e a conquista árabe, eles construíram um templo em cima do templo judaico. Então a gente não está falando de uma coisa do lado da outra que dá para dividir, né, Reni? A gente está falando de uma coisa em cima da outra. Isso é um processo histórico de milênios de brigas. Cada hora um vai conquistando, destruindo do outro e vai conquistando em cima, e cada vez vem uma narrativa nova que fala assim: não, mas eu que estava aqui. Não, peraí, mas você estava aqui desde quando? Eu estava antes que você. Ah, mas antes de você eu também vim aqui. Aqui, exatamente onde está o mouse, aqui, é o Muro das Lamentações. Aqui, nessa linha vermelha, é o Muro das Lamentações, que é a parte do templo que sobrou. Que é a parte do muro externo do muro que sobrou. Esse é o lugar que os judeus rezam, porque por uma decisão rabínica, que é até bastante inteligente no sentido geopolítico, eles dizem o seguinte: a santidade do lugar da esplanada é tão grande e não se sabe exatamente onde está o templo. Para quem não sabe, ele era dividido em 3 partes. E a terceira parte, onde estava a Arca da Aliança com as tábuas da lei, lá entrava só o sacerdote Cohen, uma vez por ano, no dia do perdão. Então não podia entrar ali. Então, como não se sabe exatamente onde ele estava, e por causa da santidade desse local, uma decisão rabínica israelense falou: judeus não podem subir na Esplanada das Mesquitas. O que serve também para acalmar os ares com o outro lado, uma vez que não tem judeus subindo. Isso, porque se os judeus entrarem aqui, estiverem andando aqui, isso é muito tenso. Eu estava lá. Exato. Eu estava lá com um grupo de professores, então a gente estava, né, ninguém sabia que eu era judeu, eu não estava, né, dentro de nenhum contexto. Português, etc. Eu tô com um monte de professor estrangeiro, eu não estava ali, e de repente passou uma família de judeus escoltados pela polícia. Isso. Nossa, todos os árabes que estavam ali daquela região começaram a gritar e começaram a vir para cima, e começou a ficar um clima muito tenso. Então, entrar ali, para eles, é uma ofensa e um problema. E aí tem um detalhe. Essa decisão da polícia é uma decisão, essa decisão rabínica que é acatada pela polícia. Então tem algum status quo aqui, que é legal falar também. Claro. As pessoas que sobem aqui, que não são muçulmanas, podem visitar a região como um lugar turístico de domingo a quinta, das 7h30 da manhã às 11h30 da manhã e da 1h30 às 2h30 da tarde. Só. E tem um portão para entrar, que é um portão logo do lado aqui, que do é uma lado, rampa isso, aqui, que é uma rampa. Aqui você, para entrar, você precisa passar por raio-x e não pode entrar com nada religioso que tenha rezas escritas. Você precisa deixar embaixo. Então você não pode, se você entrar em cima, parar e botar a mão no rosto como se fosse espirrar e tal, se alguém ver e achar que está rezando, você vai ser expulso. Não pode nem rezar aqui dentro. Eu estou falando de um território, Reni, que é soberano de Israel. Sim. Mas existe um status quo. Agora, os muçulmanos palestinos israelenses podem entrar a qualquer hora do dia e da noite, sem passar por revista, em outros 8 portões em volta da esplanada. Então o que acontece aqui?
A gente estava falando de soberania. Elas podem entrar por aqui, elas podem, exato. por aqui, pelos outros portões, pelos outros lados. A gente estava falando de soberania. Eu só queria contar uma coisa curiosa, até engraçada. Clinton, em 2001, antes da segunda intifada explodir realmente, ele ofereceu nesse retângulo soberania vertical. Em 30 metros para baixo, Israel, porque é aí que estão os escombros do segundo templo, e a superfície, Palestina. Arafat nunca respondeu. Nessa última que eu fiz em 2018, na qual eu fui nesses outros lugares com um grupo de professores de Stanford, a gente foi fazer uma visita arqueológica nas escavações que estão sendo feitas embaixo do muro. Mas embaixo do muro, mas não embaixo da mesquita, não pode. Não, embaixo da mesquita não, mas é a região toda ali. Isso, é embaixo, aí, mas em volta. E eles os arqueólogos falaram, nós estamos aqui procurando a Arca dos 10 Mandamentos. Exato. E assim, um negócio fascinante, a gente foi à noite, era à noite, entramos quando estava fechado e tal. E foi uma coisa assim, são cavernas e era do tempo, né? O chão que a gente estava lá embaixo era o templo da época de Cristo, assim, né? Daquele momento, claro, depois foi crescendo, ficou submerso tudo isso, mas, enfim, eu vi essas escavações, eu nem sei, acho que a gente não tem o filme aqui, mas depois num outro dia eu mostro para vocês. Mas vamos falar da próxima pergunta. Professor Roque, quem financia o Hamas? O Biden está financiando a OLP, por que quando o Trump era presidente não tinha esse levante? Eu acho que não é uma questão de ser o Trump ou o Biden, porque houveram levantes quando tinha republicanos no poder. Enfim, agora o Biden está financiando a OLP, outros governos americanos já financiaram. Por quê? Eles dão dinheiro, né, para a autoridade palestina, né? A autoridade palestina não é um grupo terrorista. É um governo, né? Isso. É um governo pseudo-soberano que recebe doações de vários países o Trump tinha fechado o escritório da Autoridade Nacional Palestina em protesto contra a incitação da violência que eles têm no sistema educacional, o que até faz sentido, porque o dinheiro é do bolso do contribuinte americano, que eventualmente incita a violência até mesmo contra americanos, né? O Biden retomou e eu pelo menos acho plausível cancelar, porque a autoridade palestina usa 7% do budget por lei para pagar os terroristas presos em Israel, né? Tem os terroristas presos em Israel, são 5 mil pessoas, e a autoridade nacional palestina paga salários para eles. Quanto mais tempo de prisão, mais salários, e quanto mais hediondo o crime, mais tempo de prisão. Então, se você matou 10 crianças, você vai receber mais do que se você matar 5. Então, é realmente ultrajante que parte desse dinheiro, porque obviamente o dinheiro não é dividido, tá tudo do mesmo bolo. Então, assim, agora, quem financia o Hamas? O Hamas tem um orçamento que parte é do Irã ainda, mas é pouco. Parte é a autoridade palestina, parte doações internacionais e parte corrupção, né? Eles conseguem, de uma certa forma, com corrupção, financiar a própria estrutura que eles têm para sustentar a fabricação de mísseis, etc. e tal. Liga Árabe, Estados Unidos e Rússia vão intervir? Na guerra atual? De jeito nenhum. A Liga Árabe não, mas os países árabes amigos de Israel agora podem tentar criar um ambiente mas não é intervir, diálogo, eu né? não sei o que a palavra intervir quis dizer, mas para mim soa como uma intervenção militar. Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Eles podem tentar politicamente mediar, negociar, enfim, botar uma pressão, né? É isso. Mossad falhou. Mossad é o serviço secreto israelense. Que não tem nenhuma responsabilidade na região da autoridade palestina. É o serviço secreto interno de Israel, que é o Shin Bet. Tá bom. A pessoa talvez não saiba a diferença do Mossad para o Shin Bet. O Shin Bet falhou, então. Eu não acho que o Shin Bet falhou. Eu acho que, na verdade, quem eu acho que falhou, de verdade, é que o Hamas mal calculou a reação de Israel. Israel sabia que isso poderia acontecer. Israel está sempre preparado. Isso é uma coisa corriqueira, tanto que tem a expressão que é aparar a grama. O que é aparar a grama? O tempo vai passando, o último confronto foi em 2014, de 2014 até agora, o que o Hamas fez?
estocou armas, preparou, construiu, preparou mais túneis, preparou logisticamente para um próximo confronto. Exato. Então esse confronto, esse conflito, esses choques são cíclicos. Eles vêm, aí eles ficam em momentos de calmaria, depois eles voltam e assim por diante. Então Israel está o tempo inteiro lidando com essa situação. Não vai ser extinta totalmente, a não ser que você tenha a paz e a solução. Em hebraico tem uma frase que fala Maraha ben ha-melchamot, que é os confrontos entre as guerras. São os vácuos. Que não são necessariamente pacíficos. Sim, mas eles não são armados. Exato. Não, eventualmente tem aquela... Tem uma faísca, tem uma faísca aqui e ali, né? Mas enfim, quem falhou sim, isso é importante, é a polícia de Israel que não conseguiu prever os distúrbios que estão acontecendo agora dentro de Israel. Isso vai ainda gerar uma CPI no país. Interessante. Good night, Professor Hawk. Tem um cara que me escreveu em inglês: meu nome é Dakota, I am Jewish, eu sou judeu. Quando isso vai ser resolvido, o que os meus pais devem fazer para a paz? Obrigado. O que eles devem fazer se eles moram em Israel e se eles são moderados, agora eles precisam, né, interagir com a população árabe para poder... Para dizer, olha, tipo, assim, a gente não pode perder o controle e transformar isso daqui num caos. Isso que eu entendi da pergunta, eu não sei se os pais dele moram em Israel ou não. Será que isso é o início da Terceira Guerra Mundial e agora vai haver possivelmente ajuda externa e isso pode acionar a retaliação dos outros estados contra tudo isso? Assim, as pessoas adoram falar em Terceira Guerra Mundial e eu falo disso, tem várias aulas minhas, acho que umas 2 que eu falo de Terceira Guerra Mundial, que é um grande confronto. Uma guerra mundial, ela envolve todos os países do mundo. Hoje o mundo tem uma escala, um tabuleiro muito maior, como vocês estão vendo aqui. Então, na Segunda Guerra Mundial, tá bom, quase que chegamos a todos os territórios, mas vários lugares inteiros não entraram. Para ser uma guerra mundial hoje, não existe guerra mundial que não tenha a China, não tenha a Índia, não tenha a Rússia, não tenha os grandes países, as grandes potências. Elas não estão preocupadas, não estão envolvidas nesse conflito, isso não causa uma reação em cadeia, teria que ser algo muito maior do que está acontecendo agora. Como eu disse para vocês, e nós estamos contando aqui, isso é recorrente, a cada 4, 2, às vezes 5 anos, 6 anos, vai e volta, são choques, duram um mês, estamos falando disso há quantos dias? 5 dias, sei lá? Mais ou menos. 5 dias, talvez isso vai durar mais ainda 2 semanas, um mês, depois para e segue conforme a vida. Por isso que tem muita gente que não fala em paz, mas fala em gestão do conflito. Exato, ele está maravilhoso. Que você comentou e eu também estudei isso, não esse conflito, mas vários conflitos a gente fala em gestão. O Hamas pode acabar algum dia? Vai ser difícil, eu acho para que você. O Hamas, assim como qualquer grupo terrorista, você pode acabar com a infraestrutura e até a motivação, você não acaba com a ideologia, né? Tanto que a Al-Qaeda, a questão de terrorismo existir para não existir é a questão de capacidades e motivações. Se você diminui os dois, você tem calma. A ideologia não termina, mas ela pode ser modificada, ela vai se transformando, ela vai se moldando. Assim esperamos que para o bem, mas ela pode ir para versões mais radicais. Por exemplo, o Estado Islâmico é um offshoot, né? Um braço, uma extensão da Al-Qaeda piorada. Exato. É um negócio mais radical que a Al-Qaeda, a ponto da Al-Qaeda virar e falar assim, não, peraí, vocês estão indo longe demais. Aliás, eu sugiro que vocês assistam a minha aula para onde foi o terrorismo fundamentalista islâmico, aqui no canal. O Hamas, no caso, assim, dentro da faixa de Gaza, você comentou, quem pode vir pior que o Hamas? A Jihad Islâmica. A Jihad Islâmica ela é mais profissional no sentido militar, ela é mais radical no sentido jihadista, não tem trégua com eles, né? Eles têm uma ideologia lá salafista e não da Irmandade Muçulmana, são 2 correntes diferentes. E realmente, a Jihad Islâmica dominando a faixa de Gaza é bem pior que o Hamas dominando a faixa de Gaza para Israel e para os palestinos da faixa de Gaza. Essa daqui, como o Hamas venceu as eleições democráticas, com a adesão social que ele tem, a gente já falou disso, né? Ele não tem mais... aliás, não falamos, eu falei de outra coisa, mas eu estava com isso na cabeça para falar. Ninguém sabe, não se fizeram mais eleição desde então, mas acredita-se que o Hamas talvez não ganhasse de novo a eleição. Então, é que tá, esse é o trick. As eleições palestinas, o Fatah está dividido em 3 blocos, não está mais em um bloco só. E por essa divisão dos 3 blocos, mesmo que eles tenham 60%, 20, 20, 20, se o Hamas tiver 40%, ele leva.
Então pode ser que se tivesse uma eleição, o Hamas continuaria. Por isso que o Hamas queria que as eleições não fossem canceladas e o presidente palestino cancelou. Não só por isso, mas também por isso. A questão é democracia, 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 mas assim, não quero fazer eleições, mais 2 anos. O que adianta a democracia se você decide quando quer ter ou quando não quer ter eleição? É uma democracia de verdade. Quer dizer, são vários elementos que precisam estar colocados para ser uma democracia. Essa é a última e eu vou deixar para você, André. O que é um judeu, um hebreu e um israelense? É a mesma coisa? Bom, judeu é uma pessoa que professa a fé mosaica. Vamos colocar de uma forma bem... É uma religião. É uma religião. É uma religião. Mas os hebreus, o povo judeu, que a gente gosta de falar de judeu, mas o povo judeu, na verdade, é o povo hebreu, é um povo, uma nação, que existiu há milhares de anos atrás e continua existindo até hoje. Se entende que os judeus são os descendentes e os membros do povo hebreu. E um israelense nada mais é do que uma pessoa que nasceu em Israel, que pode ser tanto judeu como árabe, como cristão. Como druso, como beduíno. Israel é o Estado, hebreu é o povo, a nação não é Estado. Isso eu ainda vou explicar para quem não tem isso claro, uma coisa é nação, outra coisa é Estado. Exato. E judaísmo é a religião. Claro que o hebreu e o judaísmo, eles se confundem e as pessoas acham que Israel é uma extensão apenas desses dois e não é, como a gente acabou de falar, tem 25% da população de árabes. 25% da população que não são judeus. Que não são judeus. Agora, o que é mais interessante de tudo isso, que é em relação a judeu e hebreu. O povo hebreu, né, pouco tempo atrás a gente estava na mesa de Pessah, celebrando a saída do Egito, que é uma festa judaica, uma das mais importantes. E eu sempre lembro as pessoas, a saída do Egito, Moisés, toda essa história, ela aconteceu antes da entrega da então Torá, da então do Velho Testamento. A religião judaica, do jeito que nós conhecemos hoje, ela não existia. Mesmo assim, a gente comemora a saída do povo hebreu do Egito, dos antepassados dos judeus, ou seja, os hebreus antecedem, o povo antecede a religião. Por isso que o povo hebreu é a religião judaica. Eu quero agradecer para a Janete e para a Cami, que participaram aqui do Superchat, contribuíram, ajudaram a gente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sigam o André, esse é o foco dele, ele só fala de Oriente Médio, principalmente Israel. Ele está a par desses temas o tempo inteiro, não é só quando acontecem essas coisas. Tem página no Insta, Facebook, Twitter. Isso, os três. Stand With Us também, Stand With Us, né? W-I-T-H Us, né? Fique conosco em inglês. Brasil, esse é o nome da organização que trabalha educando a respeito de Oriente Médio e Brasil aqui no Brasil, em vários estados. E o meu Instagram, Facebook e Twitter, André Last, L-A-J-S-T. Ficaria contente de responder as perguntas que vocês tiverem a respeito de Israel e Oriente Médio. Isso, sigam ele, espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, o tema quente, interessante. O André entende muito do assunto, conversa fácil, fluida. Espero que a gente tenha dado para vocês um contexto além das notícias, né? Explicado um pouco, vocês conseguiram visualizar no mapa. Lembra que nós estamos falando de geopolítica e eu não posso deixar de agradecer que nós tivemos 12 mil pessoas assistindo aqui. O vídeo vai ficar aí disponível para todo mundo. Vamos fazer cortes de áreas ou partes interessantes. Só agradecer. Muito obrigado e fala. Eu acho que merece um elogio, que tomara que todos os políticos do Brasil possam ser professores que nem você. Valeu, cara. Obrigado, gente. Até mais.